Você gosta de um bom mistério? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Nas epístolas de Paulo, nós encontramos a palavra mistério repetida diversas vezes. Isto porque Paulo recebeu revelações desconhecidas dos profetas do Antigo Testamento e até dos apóstolos que andaram com Jesus antes dele. Aos outros apóstolos já tinha sido revelado o mistério do reino de Deus, como fala em Marcos 4,11. Mas os mistérios revelados a Paulo não estão limitados à terra e ao tempo, como é o caso do reino de 1000 anos, mas eles têm uma amplitude eterna. O mistério da ressurreição é um deles, e Paulo apresenta aos coríntios, começando com o contraste da primeira criação. Ele diz: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Isso está em 1 Coríntios 15, 47 a 50. Eis que eu lhes digo um mistério, continua Paulo dizendo ao trazer essa revelação inédita agora. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15, essa passagem em particular está no versículo 51 ao 57. Se o Cristo que você segue é apenas um provedor de benefícios para esta vida, então você ainda não conheceu o verdadeiro. Isto aqui é um grão de poeira comparado à eternidade. O universo, o tempo, a matéria deixarão de existir quando os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, como fala Pedro na segunda epístola dele, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Em que vida estão as suas expectativas? Nesta vida sofrida e perecível? Ou na eterna, em um corpo ressurreto, semelhante ao de Jesus? Aproxima-se o momento em que Jesus se despedirá dos seus discípulos para subir aos céus. Ele lhes diz: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que entendessem, pudessem compreender as Escrituras. Isso está em Lucas 24, de 44 a 45. A lei, os profetas e os salmos representavam todo o Antigo Testamento. Porém, nem os discípulos que andaram por 3 anos com Jesus seriam capazes de compreender as Escrituras se o Senhor não lhes abrisse o entendimento. O apóstolo Paulo deixa isso claro ao dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. Isto significa que o mais sábio incrédulo nunca será capaz de entender uma vírgula sequer da Bíblia. Enquanto isso, o mais iletrado crente absorve naturalmente os mistérios de Deus quando guiado pelo Espírito Santo. Você entendeu agora a razão de não existir nada para você aprender
nos livros, filmes e novelas com temas bíblicos produzidos por incrédulos? Os discípulos aqui são vistos ainda no caráter de um remanescente judeu e no contexto do reino a ser estabelecido na terra. Ainda não são membros do corpo de Cristo, a igreja, que só seria formada no capítulo 2 do livro de Atos. Mas as palavras de Jesus inauguram o evangelho da graça de Deus, que se resume nesta frase: o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, diz o Senhor em Lucas 24, 46 a 48. João escreveu que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. E Paulo pregou aos coríntios a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Este Evangelho de Lucas, que começou com uma cena tipicamente judaica e terrena, com o sacerdote Zacarias ocupado com a lei e os serviços do templo, termina abrindo os céus, inaugurando o Evangelho da graça de Deus. A partir daí, os discípulos não mais sairão pregando preceitos da lei, mas sim a salvação pela fé em Cristo, que morreu e ressuscitou. E você? Será que você está entre aqueles que ainda pregam a lei e uma salvação baseada em obras? Jesus encerra a sua despedida com a promessa de enviar o Espírito Santo, que só poderia vir morar nos crentes após ele ser glorificado nas alturas. Para isso, eles deviam permanecer em Jerusalém, a mesma cidade onde ele tinha sido rejeitado, morto e ressuscitado, e de onde o Evangelho da graça sairia levando arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, como diz Lucas, capítulo 24, versículo 47. Ali também, o Espírito Santo, ali em Jerusalém, o Espírito Santo pousaria na igreja que estava para ser formada. Jesus diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Depois disso, ele leva os discípulos a Betânia, a aldeia que era o lugar preferido do Senhor. Ali ele encontrava repouso na casa de Lázaro, era servido por Marta e desfrutava da total atenção de Maria, assentada aos seus pés, como você encontra em João capítulo 12, nos versículos 1 ao 3. Não poderia existir um lugar mais apropriado na terra para ser a última parada de nosso Senhor Jesus Cristo. Dali, ele não só voltaria aos céus, mas subiria abençoando os seus. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Lucas 24, 50 a 51. Este evangelho começa e termina com alegria. Primeiro, quando o anjo anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, dizendo: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão. Em Lucas 1,14. Depois, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, e o bebê, João, agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Isso está em Lucas 1, 41 a 44. E mais tarde, foi a vez dos pastores ouvirem da boca do anjo boas novas de grande alegria. Pois na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, de 10 a 11. Ao virem Jesus subir aos céus, os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Lucas 24, 52. Eles o adoraram porque Jesus é Deus e se alegraram porque ele lhes abrira as Escrituras, os olhos e o entendimento para desfrutarem da graça de uma obra completa, que agora garantia o perdão de pecados e a vida eterna. Tudo agora fazia sentido para eles. Enquanto aguardavam o Espírito Santo,
permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus, como diz Lucas 24:53. Mais tarde, com a formação da igreja, eles entenderiam que não seria mais no templo que deviam adorar, mas sim na presença do próprio Senhor, que prometera estar no meio de 2 ou 3 congregados ao seu nome. Ali, ele, o Senhor, desfrutaria da total atenção dos seus e seria o lugar do seu agrado, como em Betânia, quando andou aqui. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.